Olá, está começando a primeira edição do programa Interlocução, uma parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e que a partir de hoje traz essa proposta de discutir o Brasil no mundo. Vamos destacar aqui como um dos nossos primeiros temas esses últimos embates ambientais envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro e como eles repercutem nas relações internacionais do Brasil, especialmente no acordo que deve ser fechado com a União Europeia. Outro destaque também é a recente visita do secretário de Comércio dos Estados Unidos ao Brasil e a perspectiva de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. E ainda vamos destacar a sucessão presidencial americana que já está em andamento e quais os impactos, quais são os cenários com uma possível vitória ou com uma eventual derrota de Donald Trump para a candidatura à reeleição. Temas que a gente trata a partir de agora com os dois convidados que eu apresento para você, Rubens Barbosa, que é embaixador e também diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Muito obrigado. E também Rodrigo Cavalheiro, que é editor de Internacional do Estadão, também aqui presente. Obrigado, Rodrigo. Vamos começar com esse primeiro tema, que envolve o acordo do Brasil com a União Europeia, ou do Mercosul com a União Europeia, na verdade, né, embaixador? Que já vinha sendo tratado quase que desde o surgimento do Mercosul, mas que agora sofre críticas na questão ambiental, principalmente diante de declarações que a gente ouve aí do presidente Bolsonaro, de alguns de seus ministros. O senhor vê algum risco para esse acordo por esse viés da política ambiental? Olha, em primeiro lugar, era bom a gente entender o que a gente está discutindo aqui quando se fala desse acordo. No acordo de associação que acompanha o acordo de livre comércio, foi incluído um capítulo sobre desenvolvimento sustentável, assinado, negociado, ainda não foi assinado, vai ser assinado pelos governos da Europa e aqui do Mercosul. Nesse capítulo de desenvolvimento sustentável, há um compromisso explícito dos países do Mercosul de cumprirem não só o Acordo de Paris, que regula a questão do clima, mas também todos os acordos internacionais firmados pelos países do Mercosul e pelos países da Europa. Inclusive, está nesse capítulo de desenvolvimento sustentável também uma referência aos acordos de trabalho, né, da Organização Internacional do Trabalho. Então, são compromissos muito firmes, muito sérios, e junto com esses compromissos, o Brasil e os países do Mercosul aceitaram incluir a questão da cláusula da precaução. A cláusula da precaução regula o cumprimento desses acordos e a possibilidade dos países europeus imporem medidas restritivas ao comércio com os países do Mercosul. É aí que entra essa questão ambiental. Quer dizer, o Brasil já vem assumindo há décadas, né, compromissos importantes para a preservação da natureza, a preservação da floresta amazônica e mais recentemente, a questão da mudança de clima, né, a emissão de gás carbono. Há limites que foram fixados voluntariamente pelo Brasil. Então, agora, o setor privado se deu conta de que, caso o Brasil não cumpra esses compromissos, a conta vai cair em cima do agrobusiness, que é o setor principal de interesse nosso nesses acordos. Aliás, nesse ponto, eu queria colocar também para o Rodrigo, a gente vê uma resistência, especialmente na França, que é uma resistência histórica até, né? De um protecionismo, de uma pressão lá dos próprios produtores. Isso aí também pode servir como um pretexto para reforçar essas pressões protecionistas contra o acordo? Parece ser claramente o país que, se não tem convicção em que a proteção do meio ambiente seja um paradigma essencial, usou muito rapidamente essa questão para levantar dúvidas sobre realmente a efetividade
do cumprimento das regras pelo Brasil. Me parece que, informalmente, nas entrelinhas, representantes do governo francês deixam no ar a possibilidade de que a efetivação do acordo Mercosul e União Europeia pode depender da boa vontade do governo francês. Quer dizer, uma coisa é que o acordo tenha sido firmado, e o embaixador pode me corrigir se tiver outra opinião, obviamente. Outra coisa é que haja um esforço para implementar ele, porque esse acordo depende da aprovação dos congressos de cada país. E talvez exista aí uma predisposição ao que a gente costuma dizer o engavetamento, né? Senta ali, espera passar, talvez espere uma transição de governo. Me parece que muitas declarações deixam essa porta aberta, seria uma espécie de ameaça velada. Mas não sei se corresponde à impressão do O ministro do Exterior da França, que passou por aqui, que acabou tendo um encontro com o presidente cancelado, enfim, foi peculiar uma a situação. Eu estava num almoço com ele disse que este acordo vai levar de 3 a 4 anos para ser ratificado. Quer dizer, eu acho que mais um mês ou dois, feita a avaliação pelos advogados, pelos técnicos, né, do texto que foi aprovado, vai ter um texto final, esse texto vai ser assinado, aí o texto vai ter que ser traduzido, que leva pelo menos um ano com os 27 países europeus, e depois vai passar pela ratificação do Parlamento Europeu e dos congressos de cada um dos 26, 27 países lá da Europa. Eu, pessoalmente, acho que os interesses europeus em relação à América Latina e, sobretudo, em Mercosul, por causa da posição do Brasil, que os países europeus vão acabar ratificando o acordo. Mas sempre fica essa posição da França, da Alemanha, em que declarações feitas aqui no Brasil são rapidamente interpretadas lá no exterior como medidas restritivas a uma política transparente de meio ambiente. Esse é o risco que a gente corre. Quando se questiona o desmatamento, por exemplo, o senhor coloca isso como ingrediente perigoso? Hoje, o principal item nessa agenda ambiental no exterior é a questão do desmatamento. Hoje há uma percepção externa muito forte, negativa, contra o Brasil por causa da percepção externa que o governo brasileiro não está dando a importância devida à preservação da floresta. Há outros aspectos do meio ambiente, mas hoje o foco principal é esse. Importante que está com o embaixador, que pelo prazo que está sendo dado é algo ali para o fim do mandato do presidente Bolsonaro ou para o início do próximo mandato, não sabe se dele ou de algum outro presidente. Enfim, leva tempo. Eu acho que o ministro do Exterior da França, talvez pelas razões aí de cancelamento de audiência e tal, ele exagerou um pouco. Eu acho que, normalmente, esses acordos da União Europeia levam de 2 a 3 anos no máximo. Então, eu acho que esse acordo vai ser ratificado durante o governo atual. Outro assunto em destaque hoje também, aqui no Interlocução, Brasil no Mundo, é a recente visita que tivemos do secretário Wilbur Ross, do secretário de Comércio dos Estados Unidos, aqui ao Brasil. Eu vou começar aqui com o Rodrigo para a gente tentar situar aqui para o nosso telespectador primeiro, o que de mais importante você acha que foi trazido aí pelo secretário em termos de perspectivas, para depois o embaixador também comentar se podemos partir para um acordo de livre comércio aí com os Estados Unidos, Rodrigo. O que chamou a atenção nessa visita foi a exposição de que há uma possibilidade concreta de um acordo de livre comércio entre os dois países. A gente vinha aí de uma fala no mesmo dia do presidente Trump dizendo que havia um interesse, mas como tudo que o Trump fala, é difícil saber se foi num rompante, algo espontâneo, uma resposta sem consequência ou não. Acho que a importância justamente da visita do secretário aqui foi dizer, olha, realmente tem uma fumaça aí,
há tratativas, não é só um lado, não é só uma declaração isolada. Agora, em quanto tempo isso poderia ser efetivado? Quais são os termos? Em que pé anda essa negociação? A gente não tem muito claro, né? Não sei se o embaixador, alguma relação, alguma informação nesse sentido tem mais precisa. Olha, eu participei também de uma reunião com o secretário de Comércio e o que a consequência principal, o resultado principal da visita dele foi colocar esse acordo de livre comércio na agenda. Só isso, como você falou, tá? Colocou na agenda. Não estava na agenda. E, inicialmente, o que os americanos estão pensando é uma série de conversas, setoriais ou não, sobre facilitação de comércio, sobre simplificação, desburocratização, para aumentar o fluxo de comércio entre os dois países. Ainda está muito preliminar a ideia de um acordo propriamente dito, porque um acordo Mercosul, Estados Unidos, vai ter que seguir o modelo que os americanos têm com o resto da região. Os Estados Unidos têm acordo de comércio com todos os países da região, desde o Canadá até aqui a América do Sul, com exceção do Mercosul e, obviamente, com a Venezuela. Então, o modelo é o modelo do NAFTA. Quando esse assunto vier para a mesa, vai ter que ser discutido se interessa ou não o Brasil ter um acordo como o NAFTA, porque agora foi revisto, né? A política comercial americana com o Trump é muito restritiva e protecionista. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a China. Eles saíram do Trans-Pacific Partnership, né, um acordo lá com a Ásia, reviram o NAFTA. Eles não conseguiram concluir o acordo com a União Europeia por medidas protecionistas, ameaça de taxar os automóveis europeus, enfim, uma série de medidas. Então, eu acho que foi muito especulado, inclusive o ministro Paulo Guedes declarou que oficialmente tinha sido aberta a negociação de um acordo comercial. Quer dizer, isso aí eu acho que é um pouco uma força de retórica, porque a negociação de um acordo comercial que inclua produtos, inclua tarifas, é uma coisa muito mais lá na frente e que exige muito mais estudos e uma agenda de negociação que não existe hoje. Quer dizer, exige mais pragmatismo do que alinhamento, então? O alinhamento automático eu acho que não existe, não é? Houve muita conversa sobre isso, mas nós vimos no caso da Venezuela que o Brasil não seguiu a posição americana, né? Então, a possibilidade de um acordo de comércio interessa ao Brasil. Os Estados Unidos é o maior mercado, a maior potência do mundo. Agora, eles defendem os interesses deles. E o Trump já falou, né? American first, né? Primeiro os Estados Unidos. Quando a gente for entrar num acordo, numa negociação de um eventual acordo de comércio, nós devemos saber exatamente o que a gente quer. Porque o Brasil, nesses acordos todos da União Europeia, outros acordos que o Brasil tem assinado, o principal setor ofensivo do Brasil é o agrícola. Nos Estados Unidos, qual vai ser? Porque os Estados Unidos é a maior potência agrícola do mundo. O que a gente vai exportar para lá? A gente viu o que aconteceu com o México. Praticamente acabou o setor agrícola do México, porque os Estados Unidos estão ali e impuseram uma série de restrições. Então, como é que fica? Se nós temos interesses no açúcar, no etanol, como é que fica isso no acordo com os Estados Unidos? Eles têm interesse no trigo para exportar para cá. Como é que fica isso? Sem falar nos outros produtos agrícolas. Então, é uma negociação muito delicada, muito complexa e que eu acho que não está à vista ainda. O que vai haver é essa conversa de facilitação, de simplificação, de desburocratização. Quer dizer, mais uma declaração de intenções por enquanto, então, Rodrigo? Parece que sim, né? Tudo leva a crer que há mais do que havia. Claramente há um sinal aí que é uma novidade. Foi colocado na agenda. Mas, imagina, nós levamos quantos anos para conseguir fechar o acordo com a União Europeia? Basicamente, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração de novo. Tem uma questão que
não é menor da sintonia entre os países integrantes do Mercosul. Temos eleições agora no Uruguai, na Argentina. Não é à toa que o governo Bolsonaro tem até dado declarações inusuais de apoio a candidatos afins, porque vê nessa perspectiva de uma mudança, por exemplo, na Argentina, um empecilho para levar adiante esses acordos. Então, tudo parece conectado, né? O que a gente tem é realmente uma novidade, algo que pode ser explorado e a gente vai estar atrás sempre para buscar algum detalhe, puxar algum detalhe novo. Nessa questão da eleição argentina, tem uma ligação com um eventual acordo com os Estados Unidos. Quer dizer, o governo brasileiro já acenou, desde o começo, com a possibilidade de bilateralizar as negociações comerciais. Se na Argentina o resultado não for favorável, né, à continuidade que existe lá, com a abertura, com a negociação de acordos comerciais, o Brasil pode recorrer a essa alternativa de negociar bilateralmente com os Estados Unidos, se a Argentina ficar contra a negociação do acordo, o Brasil pode negociar sozinho. E eleição é exatamente o nosso próximo assunto, mas uma eleição muito específica e também muito diferente de muitas outras eleições que a gente vê por aí. Uma eleição na qual nem sempre é o voto popular, né, que o embaixador conhece bem porque trabalhou lá representando o Brasil, dá ao vencedor o posto de presidente lá na Casa Branca. A eleição americana que já está com a sucessão desencadeada, tem toda uma ritualística, né, para essa sucessão, a eleição é só no ano que vem, mas no atual cenário, embaixador, começando aqui pelo senhor, sei que é cedo para falar em vitória ou derrota, mas ali essa proximidade entre o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump, até que ponto ela é boa, até que ponto é ruim, dependendo do resultado dessa eleição? Como você falou, não é, na minha visão, não é uma aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil. É uma aproximação entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. É diferente a coisa. Eu acho que a sucessão americana já está na rua e o que nós estamos vendo em relação à China, por exemplo, essa escalada que houve, agora a ameaça de mísseis na área da Ásia, tudo isso, a questão da imigração, agora a mudança da ênfase do presidente depois desses dois ataques lá em Ohio e no Texas, com muitas mortes, em relação à questão das armas, da discriminação, né, racista, já é parte da eleição. Possivelmente, como você falou, o resultado da eleição no ano que vem vai ser muito semelhante ao que aconteceu há 4 anos atrás. Se não acontecer nada de muito diferente, a tendência é a repetição do cenário, quer dizer, uma eleição do Trump sem a maioria dos votos, mas no colégio eleitoral. Porque ele está falando para o pessoal que dá a vitória a ele nos colégios eleitorais. Ele está falando para o público de alguns estados que são determinantes no resultado da eleição. Então, toda a campanha dele está voltada para esse eleitorado que garantiu a eleição no primeiro turno. Do lado dos democratas, está muito complicado, porque são muitos candidatos. E eles estão se destruindo. Os ataques pessoais são muito grandes. Na minha visão, acompanhando de perto a política americana, hoje, né, pode ser que mude o cenário, mas hoje a única candidatura que tem chance de se opor ao Trump é o Joe Biden, que é o mais moderado, mais de centro e já tem experiência. Então, os outros candidatos são ou muito de esquerda, né, no conceito americano, muito considerados socialistas, então Bernie Sanders, senadoras, que o eleitorado, a maioria do eleitorado não aceita. Então, o quadro ainda está indefinido do lado democrata, do lado republicano vai ser o Trump, e vai depender das coisas que vão acontecer daqui até lá, porque a agenda do Trump é garantir o eleitorado que o elegeu na primeira vez.
E para o Brasil, em caso de uma eventual derrota, o embaixador está dando aqui um parecer mais voltado para o que aconteceu na eleição passada, mas vamos considerar... Um panorama que beneficiaria o governo atual do Brasil Bolsonaro. diante dessa... Mas imaginando só um cenário diferente, o que você diria, Rodrigo? Parece que uma vitória democrata colocaria boa parte da agenda do governo brasileiro, se não é um alinhamento, e realmente não é um alinhamento total, tem vários pontos em que o governo Bolsonaro colocou algum limite. No caso da Venezuela, eu acho que é o mais claro deles, mas em termos de economia, em termos até na questão ambiental que a gente discutiu, muitos componentes do discurso se parecem muito, para não dizer que se copia. Quer dizer, é difícil imaginar qual seria a relação entre os dois países com uma vitória democrata. Na visão do embaixador, como imagino que o que há é uma aproximação de pessoas, Bolsonaro e Trump, talvez a relação dos países não sofra um grande abalo. Mas, obviamente, não vai haver essa troca de gentilezas, essa inusual que a gente vê, o presidente americano mencionando a família do brasileiro, vice-versa, essa proximidade tão incomum. Eu acho que tem aí uma perspectiva de uma eleição realmente, hoje o cenário atual, a maior parte dos analistas dizem que com a máquina de governo e com a economia americana ainda praticamente em pleno emprego, não é uma questão que afeta o cotidiano hoje dos americanos, excetuando algumas regiões muito deprimidas, mas se costuma dizer que a eleição é definida na economia, Agora, há sinais do mercado, ajuste na taxa de juros, alguns sinais que mostram alguma preocupação. Não sei se há tempo para um desastre econômico que possa interferir nessa eleição do Trump. Mas realmente, como o embaixador bem falou, mesmo as candidaturas democratas não parecem assim ser dotadas de um carisma pessoal, um candidato que encante, como a gente viu no caso do Obama, que possa bater de frente com essa retórica do Trump, que é divisiva, Ele realmente fala para um público que foi decisivo para a eleição dele em colégios eleitorais muito específicos, é incompreendido pela maioria, a maior parte da população não compactua com a visão de mundo dele, mas talvez seja suficiente realmente para chegar a uma reeleição. Muito bem, com esse olhar aí sobre a eleição americana, que acho que vai ser tema de muitos programas que a gente vai fazer aqui ainda, a gente encerra o nosso primeiro programa Interlocução, o Brasil no Mundo, que é uma parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, que é presidido aqui pelo embaixador Rubens Barbosa. Obrigado pela presença, embaixador. Até o próximo programa. E obrigado também ao Rodrigo Cavaleiro, que é editor de Internacional do Estadão, vai estar com a gente também nos próximos programas. Até a próxima. Agradeço a você que esteve conosco, interaja, comente, participe e até a próxima edição do Interlocução, o Brasil no Mundo. Até mais.